Galera, aqui é algo muito importante, até para nós entendermos que a Revolução Industrial ela muda de fato o percurso da história, mesmo. É claro, gente, que as revoluções mudam os percursos, mas vamos analisar aqui que a Revolução Industrial, que vai começar no fim do século XVII, vai percorrer todo o século XVIII, ela é um conjunto de transformações sociais e técnicas, mesmo. Se a gente tem esse contexto hoje de urbanização e talvez este afastar da nossa relação de ser humano-natureza, a ponto de colocar a natureza, como algo que está fora ao nosso convívio, isso é resultado da Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe para o ser humano a capacidade tão grande de transformar a natureza a ponto de nós não reconhecermos o que era antes. Por muitas vezes, eu sou daqui da região metropolitana, eu sou de São Bernardo, eu sei que tem gente que está me assistindo que é de São Paulo, a gente não consegue imaginar, ao olhar todos os prédios e o mundo urbano que fora pensada pela Revolução Industrial, nós não conseguimos perceber o que era ali antes daquele prédio. E isso é resultado da Revolução Industrial. Por isso que ela muda todo o percurso. A Revolução Industrial, ela vai criar um personagem muito importante na história, que é a classe proletária. A classe proletária, o trabalhador operário inicialmente. E aqui é um ponto muito importante de destacar que o proletário, diferente do artesão, bem como diferente do camponês, e eu tô colocando tanto o artesão quanto um camponês aqui nesse balaio de gato, exatamente porque todos eram trabalhadores marginalizados, mas o camponês e o artesão, ele detinha a sua força de trabalho, era dele. Ele não vendia sua força de trabalho. Louco isso, né? O proletário não. Ele vende a sua capacidade de trabalho. A única coisa que o proletário tem é o seu trabalho. E o seu trabalho se torna do patrão, se torna do burguês. E aqui é onde entra o contexto da luta de classes, que é, claro, pensada por Marx e Engels. Esse contexto vai surgir na Revolução Industrial, porque as fábricas irão adensar pessoas, estas pessoas não têm mais nada a não ser a sua mão de obra, esta sua mão de obra, ela vira capital na mão de quem tem o dinheiro para pagar, e esta pessoa ela se perde enquanto indivíduo. Então o proletário, ele não sabe mais o que ele é, se ele é um indivíduo ou uma máquina de produzir do sistema capitalista. Então a Revolução Industrial, ela emerge esta luta de classes. E é claro que esta Revolução Industrial, ela vai trazer o acúmulo de riquezas. Amores, coloquem um acento, por gentileza, aí no acúmulo de riquezas, tá bom? Perdão, só agora que eu olhei e realmente já tô até envergonhado. Então ela vai trazer o acúmulo de riquezas. Esse acúmulo de riquezas gerados pela Revolução Industrial, ela é produto de anos de exploração. Por exemplo, é muito fácil a gente virar e falar, poxa, por que fora na Inglaterra o espaço pioneiro da Revolução Industrial? Porque a Inglaterra acumulou riquezas explorando as suas colônias. Ah, mas lá também se tinha a presença de grandes reservas de carvão, que foi a energia, o sistema básico de promoção da energia. Sim, mas isso não seria suficiente, porque recursos por recursos, carvão por carvão, outros espaços também teriam. Mas uma coisa é verdade, o acúmulo de capital e a ascensão desde as revoluções inglesas da classe burguesa na Inglaterra. Esse lance da classe burguesa é importante pensar, gente, que a burguesia, desde baixa Idade Média, já transita nas relações comerciais e econômicas da Europa. Lembrando que burguesia vem de burgos, e burgos
Eram aqueles espaços que ficavam no litoral do Mediterrâneo fazendo comércio, ora com a África, ora com o Oriente. E esta ascensão da burguesia, essa capacidade de acúmulo de riquezas, vai efetivar a urbanização. E a efetivação desta urbanização traz a luta de classes. Qual é uma das coisas que vai marcar a urbanização? Qual é uma das coisas que vai marcar a Revolução Industrial? Gente, pode ser duas palavrinhas que a gente pega e às vezes não atribui tanto significado e que dá uma resposta muito rápida. Mas quando você começa a analisar, refletir acerca dessas duas palavrinhas, as coisas ampliam. Êxodo rural. De maneira simples e extremamente cautelar, o êxodo rural, saída do campo para a cidade. Mas quando tu para e problematiza isso, você consegue entender que o êxodo rural, ele não é só a saída do campo para a cidade. O êxodo rural é a transformação do espaço social do indivíduo, pois ele está saindo do seu lugar, onde ele desenvolve as suas relações, onde ele sabe produzir, está sendo empurrado, obrigado para um espaço urbano altamente adensado, onde a partir de agora ele não é dono de si, onde a partir de agora a sua mão de obra se torna um produto do capital. Onde a partir de agora ele não é o artesão, ele não é o camponês, ele é o operário. Onde a partir de agora ele vai ser explorado via mais-valia. Percebam? É isso que se consolida a Revolução Industrial. Você não pode simplesmente virar e falar a Revolução Industrial foi a entrada das máquinas no sistema produtivo. Sim, foi a entrada das máquinas no sistema produtivo. Entretanto, as máquinas despersonalizaram as pessoas também. E aí nós temos esse quadro de William Scott, Ferro e Carvão, que começa a mostrar a única coisa que você agora tem é a sua mão de obra. A única coisa que você tem é a sua mão de obra, pois você, tal como um produto, se veste da mesma maneira que o outro, faz a mesma, se tem os outros movimentos e atrás o fundo do progresso. Pensando nisso e a partir disso, vamos para a questão por respeito ao horário que eu havia combinado com vocês. Vamos lá? Vou deixar grande, né? Era esta uma das artérias principais da cidade e regurgitada de gente durante o dia todo. Mas, ao aproximar-se o anoitecer, a multidão engrossou e, quando as lâmpadas se acenderam, duas densas e contínuas ondas de passantes desfilavam. Muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial e pareciam pensar apenas em abrir caminho através da turba. Traziam as sobrancelhas vincadas e seus olhos moviam-se rapidamente. Quando davam algum encontrão, em outro passante, não mostravam sinais de impaciência, recompunham-se e continuavam apressados seu caminho. É óbvio que isso tinha que ser de Allan Poe. Óbvio que tinha que ser de Allan Poe. A gente achando que Allan Poe só constrói as histórias de corvos e de medo. Mas é muito legal que, ao analisar este conto de Edgar Allan Poe, a gente percebe a cidade. O que a gente percebe neste conto? Uma cidade fria, uma cidade onde as pessoas estão atrasadas, uma cidade esfumaçada, cinzenta, uma cidade que é moldada pelas artérias comerciais, uma cidade onde se há necessidade sempre de produzir, uma cidade que tem um aspecto prazerosamente comercial.
e onde as pessoas não gostam de estar nessa cidade. Afinal, as sobrancelhas, vou tentar fazer aqui, ó, elas estão vincadas e os olhos moviam-se rapidamente. Muito parecida com uma estação de trem lotada às 5 horas da tarde. Todo mundo com a sobrancelha vincada, querendo chegar em casa, movimentando rapidamente, apertado, não querendo estar ali. Mas você pertence a este modelo urbano que fora pensado pela Revolução Industrial. O conto, originalmente publicado em 1840, perceba, Revolução Industrial, no correr da Revolução Industrial, apresenta um perfil das metrópoles do século XIX. Um perfil das metrópoles do século XIX, bem como um perfil das metrópoles dos países subdesenvolvidos do século XX. O que ela destaca? A solidariedade entre os habitantes, o desenvolvimento da cidadania e a força da indústria. A única coisa que ela destaca aqui, mesmo, e é muito evidente, é a força da indústria. Aqui, ó. É a única coisa que eu consigo visualizar. A força da indústria. Aqui, ó. Prazerosamente comercial. Não destaca a solidariedade. Afinal, as pessoas, olha só, elas não mostravam sinais de impaciência. Quando a gente fala não mostrava sinais de impaciência, ela continuava a caminhar. Não tinha essa relação de ter ou não paciência, de ter ou não impaciência. Você continua a caminhar, você não pode parar. A artéria da produção corre. O declínio das atividades comerciais. Declínio? Tá aqui, ó. Eu acho que não, é o aumento. É muito louco, a gente pensa na Revolução Industrial e, essencialmente, a Revolução Industrial também nos traz uma ascensão comercial. A conformação de uma nova sensibilidade, o arcaísmo tecnológico e a imobilidade dos habitantes. O arcaísmo, se a gente está falando de século XIX, o que está acontecendo é exatamente a Revolução Industrial. As mudanças, os grandes processos. O ordenamento do espaço urbano. Gente, o espaço urbano nunca foi feito pela ordem. Que fique claro, o espaço urbano é essencialmente a veia, a artéria das transformações sociais decorrentes de um êxodo rural massivo. O controle policial da circulação, eu não vejo nenhuma evidência aqui, e o crescimento do desemprego. Bom, é importante pensar, galera, que o desemprego é uma realidade que vai afligir as revoluções industriais. Mas você não tem isso mencionado no texto, tá bom? Então, é importante que ele pede isso daqui, ó, um perfil das metrópoles do século XIX. O que nos sobra? O crescimento populacional, a dinâmica da circulação urbana e a impessoalidade nas relações. Crescimento populacional. Bom, por que do crescimento populacional, Rodrigo? Devido ao êxodo rural. Dinâmica da circulação urbana. Moviam-se rapidamente. As pessoas são números. Lembra muito ali o Charlie Chaplin, sabe? Quando o comecinho do filme Tempos Modernos, que tem as ovelhinhas descendo uma estação, na verdade, eles fazem uma comparação. Então, tem as pessoas que estão descendo uma estação de trem, metrô, sei lá, e aí do lado aparecem as ovelhas. E a impessoalidade nas relações, ou seja, moviam-se rapidamente. Então, essa é a E de eu acertei. É uma questão muito interessante, muito, muito interessante, mas percebam, a Unesp nos traz essa necessidade de fazer várias e várias relações. Várias e várias relações. Tá bom? Beijos, galera. Tchau, tchau.